Eu tenho que continuar. Tenho que continuar porque sábado o Clube do Remo vai encarar o Londrina aqui em Belém, um jogo importantíssimo para as pretensões do clube na Série C. Só vitória interessa. Então, no vídeo de hoje, vamos falar um pouco desse jogo, como também falar sobre a atual situação do Leão na Série C. Meu nome é César Marim, sou criador do canal Bastidores e convido a todos que não conhecem meu trabalho a conhecer através desse vídeo e de vídeos antigos. Gostando? Se inscreva no canal, deixe seu like, acione as notificações e comentem. Podem comentar à vontade, concordando ou discordando de mim, sempre dando a opinião de vocês. É bem bacana, assim o YouTube vai entender que vocês estão gostando do nosso conteúdo e vai compartilhar o nosso conteúdo para as demais pessoas. A proposta do canal é analisar o futebol paraense, como no vídeo de hoje vamos analisar a atual situação do Clube do Remo. Antes de falarmos desse jogo contra o Londrina, vamos falar da atual situação do Remo e falar do planejamento do futebol. Ou melhor, não vamos falar do planejamento do futebol para 2023, 2024, porque não interessa. O planejamento do Clube do Remo, o planejamento que ele fez hoje, não interessa. E eu explico, vocês podem estar se perguntando, fiquem à vontade nos comentários. Como que não interessa? Você sempre criticou, sempre bateu de frente em relação ao planejamento pessoal do Clube do Remo. Gente, é claro que foi ruim, é claro que está sendo ruim. Muitos jogadores contratados com categoria questionáveis, alguns jogadores contratados e dispensados, 3 treinadores até o momento na temporada. É lógico que o planejamento do futebol foi falho, mas agora isso não interessa. Faltam 2 rodadas para acabar a primeira fase da Série C. Ah, se o planejamento foi falho ou não, claro que foi, mas foi falho ou não, fica para depois. Fica para uma outra discussão. Fica para quando terminar a participação do Clube do Remo no Campeonato Brasileiro da Série C. E quem sabe, com acesso. Sim, a gente tem que pensar que o Remo tem condições de buscar esse acesso. Não da qualidade do elenco, porque se pensar na qualidade do elenco, a qualidade de outros clubes com até folha salarial menor que o Clube do Remo, o que aí entra, né, um desgaste, um combate entre qualidade e folha de elenco, são superiores ao do Clube do Remo. Mas conseguindo a classificação no G8 vai para o quadrangular. Quadrangular, 50% dos clubes vão para a Série B. Enfim, mas é algo para a gente pensar no futuro. Depois, tomara que a gente chegue a pensar, a gente tem que falar no jogo do Londrina para a gente continuar pensando no futuro. Mas hoje o planejamento não interessa. O que foi feito, o que não foi feito, não interessa. Quando terminar, aí sim. Sendo uma temporada bem sucedida com acesso ou não sucedida com não acesso, porque, como eu digo, só interessa o acesso, não adianta classificar quadrangular e não subir, só interessa o acesso, aí tem que ser debatido. E é claro que vamos debater aqui no canal. E é claro que vamos analisar o planejamento que foi feito do Clube do Remo aqui na temporada, como a gente sempre fez ao longo da temporada, sempre abordando temas importantes do Clube do Remo, sempre falando, olha, falha em tal setor, o Clube do Remo tem que estar atento a outro setor. Então a gente sempre debateu essa montagem de elenco aqui do Clube do Remo. Mas agora, nesse momento, não adianta ficar falando, né? Que o planejamento foi mal feito. Tem que pensar realmente no que pode render esse Clube do Remo nessas 2 próximas partidas, que são as 2 partidas mais importantes do Leão na temporada, a começar com o próximo jogo contra o Londrina, que aí não pode negociar a vitória. O Clube do Remo, no máximo, chega a 28 pontos na Série C. Lembrando que ano passado o ponto de corte foi 29 pontos, ou seja, o clube que ficou com 28 não conseguiu a classificação no G8. O Remo vai pegar o Londrina em casa e o rebaixado São José fora de casa. São 2 possibilidades para fazer 6 pontos reais, porque você tem que jogar em casa, e em casa é inegociável a vitória. O Clube do Remo não pode negociar a vitória dentro de casa. Agora, na verdade, não pode negociar a vitória em canto nenhum, né? Ou dentro ou fora com o São José, tem que vencer. Então tem que bater a equipe do Londrina. Porque se não bater a equipe do Londrina, aí você desiste, vai fazer um amistoso lá contra o São José e pronto. Aí acaba todas as possibilidades do Clube do Remo de classificação. Mas esse jogo contra o Londrina é extremamente importante e a gente espera que o Clube do Remo tenha apetite, tenha fome para vencer, diferente daquele jogo contra a Aparecidense. O último jogo do Remo em Belém, no Mangueirão, foi contra a Aparecidense, um jogo muito ruim do Clube do Remo, que não foi perdendo para o intervalo por incapacidade ofensiva da equipe de Goiás e também pelo Marcelo Rangel, que fez 2 milagres. Senão iria perdendo o intervalo, não ia conseguir virar, provavelmente ia no máximo empatar, e uma hora dessa já estava sem chance de classificação. Então tem que entrar com apetite. Já que o time é limitado, e é limitado,
tem que entrar com apetite. Sobre a questão, muita gente abordando comigo, perguntando nas redes sociais sobre a questão do ataque do Clube do Remo, algo que eu falei, e eu vou repetir hoje. Hoje, temos o Pedro Vitor, que nos 2 últimos jogos foi bem pelo Clube do Remo, então ele começa a ser uma válvula de escape, ele que foi lesionado quase um ano, voltou na reserva, se recuperando, uma condição física, condição de jogo, é realmente uma lesão séria que ele teve, ele necessita e necessitou desse tempo, agora parece que ele é titular do Clube do Remo. Mas com exceção desses 2 últimos jogos, e com exceção do Pedro Vitor, não tem hoje um outro atacante que pode se falar que seja titular do Clube do Remo. Quem vocês falariam que hoje no ataque é titular do Clube do Remo? Vocês podem até sugerir. O Rodrigo, o Cachoeira. Apesar que Cachoeira, eu acho que é bem difícil alguém sugerir o Cachoeira. Mas o Rodrigo, Cachoeira, Kelvin, o Ronald, Ribamar, Ítalo, ninguém. Nenhum desses a gente pode falar, não, esse é titular inquestionável do Clube do Remo no ataque. Apenas o Pedro Vitor a gente pode colocar hoje nesse patamar. Mas o resto não. Isso gera uma complicação. Por quê? Porque quem joga, a torcida tem saudade de quem está no banco. Cria-se uma expectativa de quem está no banco porque o titular não está rendendo. Só que quando quem está no banco entra, aí é uma desilusão inteira. Porque quem é a esperança no banco entra não está tendo rendimento. Por exemplo, o Marco Antônio, que para mim em dezembro eu falei que foi uma das melhores contratações do Clube do Remo, não nego, mas me decepciona. E me decepciona muito. Porque não é só questão de treinador, não é questão tática, é questão dele mesmo. Então, ele, que colocava esperança, e outros jogadores que nem colocavam esperança, não estão rendendo. Então, é uma situação complicada para o Rodrigo Santana armar esse ataque do Clube do Remo. Porque, como eu disse, com exceção do Pedro Vitor, hoje não tem um outro atacante que fala, não, esse atacante titular indiscutível do Clube do Remo. Indo um pouquinho mais para trás, o Matheus Anjos foi contratado para ser o meia titular. O Matheus Anjos não foi contratado para ser reserva. Mas o que consta até hoje é a parte física do jogador muito abaixo. Aí a parte física se junta à parte técnica. Muito complicado você fazer um investimento num jogador desse, porque é um salário que não é um salário baixo, uma folha salarial de Série C, e ele não tem condições de jogo. Não tem condições de jogo. Lateral esquerdo, mesmo problema que o Clube do Remo vem enfrentando. Então, ou seja, planejamento, como a gente disse aqui, a gente não vai tratar sobre planejamento, a gente está tratando de jogadores que podem jogar e podem ajudar o Clube do Remo nesse confronto contra o Londrina, mas não é uma missão muito fácil do Rodrigo Santana, porque o Rodrigo Santana, uma coisa positiva que eu vejo no trabalho dele é essa mudança de formação tática, né? Ele muda o Remo para formação tática, ele muda do Remo para um 5-4-1 sem bola, com bola até no 3-4-3, vai uma variação tática do Clube do Remo, que eu achei interessante, porque mudou o que era o Clube do Remo com o Catalá e com também o Morínigo. Então, ele precisava pegar esse elenco, que é praticamente os mesmos jogadores, e mudou a formação tática do Clube do Remo, e isso tem dado efeito, tem surtido efeito. Não surtiu em alguns jogos, mas principalmente dentro de casa. Essa manutenção dessa organização tática, no 5-4-1 sem bola, 3-4-3 com bola, é diferente. É diferente e eu acredito que o Clube do Remo possa sim fazer um bom jogo e uma dessas questões é a formação tática. É lógico que entra na questão de qualidade de jogador, porque há individualidades, né? Você pode mudar taticamente a equipe, mas há individualidades. Individualidades, o Clube do Remo peca um pouquinho, mas o Clube do Remo tem condições sim, com o estádio cheio, a torcida empurrando o Clube do Remo a todo momento, de fazer 3 pontos contra o Londrina e pensar em jogar bola. Esquecer um pouquinho outras questões, esquecer um pouquinho a arbitragem, esquecer um pouquinho as questões de bastidores. O Clube do Remo, sim, eu fiz a análise do jogo, do último jogo lá em Aracaju, e eu achei que o Remo foi prejudicado pelo gol mal anulado do Pedro Vitor. Ele, para mim, veio de trás, claramente ele veio de trás, então seria 1-0 para o Remo, que poderia ser e seria um outro cenário da partida. No segundo tempo, o gol do Confiança, na origem, não o pênalti não é indiscutível, do Bruno Silva, mas na origem da jogada, aí eu não achei que foi falta. Eu achei realmente que o Bispo foi muito mole para a bola. O Chudo Rush mal encosta nele e um contato de jogo, ele já desmorona no chão achando que o juiz vai marcar falta. E assim, o jogador sabendo que está jogando fora de casa, sabendo que há sim muitas arbitragens caseiras nessa Série C do Campeonato Brasileiro, não pode dar um mole desse, e para mim o Bispo foi mole, então não foi falta naquele lance. Mas é lógico que no primeiro o Pedro Vitor fez um gol, o gol que deveria que ser
validado e o clube do Remo foi prejudicado, mas isso não interessa também agora. O que o clube do Remo tem que trabalhar, estudar a equipe do Londrina e partir para cima do Londrina. Vai ser um jogo difícil, sabendo que a equipe paranaense vai vir aqui em busca pelo menos do empate, porque um empate para o Londrina deixa o Remo mais distante da classificação e o Londrina pode se aproximar ainda mais da sua vaga. Então, a equipe paranaense deve jogar de maneira fechada, explorando contra-ataques, explorando essa fragilidade defensiva do clube do Remo, porque há no sistema defensivo do clube do Remo lento, muitas vezes lento, deixando os seus zagueiros expostos, então isso é uma complicação. O Bruno Silva, que fez uma boa partida lá contra o Confiança, desarmando, tentando progredir para o jogo, é um jogador que chegou agora, a estreia não foi tão boa, mas compensação contra o Confiança, agora com mais ritmo de jogo pelo clube do Remo, entrosamento, fez uma boa partida. A gente espera que contra o Londrina ele repita também essa dose, porque ele vai ser titular do clube do Remo. Então, vai pegar uma equipe fechada, vai explorar o contra-ataque, e o clube do Remo vai ter que ser agressivo, o clube do Remo vai ter que saber agredir o adversário e vai ter que ter qualidade para agredir o adversário. Como vai ser armada a equipe? Taticamente, deve ser dessa maneira que eu falei. Agora, em termos de jogadores, a gente não sabe. O que a gente sabe é que provavelmente Pedro Vitor vai se titular, Jaderson, Pavani titulares. Jaderson, que fez uma boa dobradinha, principalmente no primeiro tempo com Pedro Vitor. Gostei muito. Se tem um ponto positivo do clube do Remo na partida contra o Confiança, foi essa dobradinha entre Jaderson e Pedro Vitor. Outra possibilidade é o Jaderson jogar mais no ataque, jogar como atacante. Mas eu acho que ele vai começar realmente no meio-campo, junto com o Bruno Silva, junto com o Pavani, aí mudando talvez um pouco a formação tática do clube do Remo, talvez para um 4-3-3, então é algo que talvez eu não faria. Então ele vai ter que, o Rodrigo Santana vai ter que ver, porque se ele mudar realmente, ele manter o 3-4-3, você vai ter que tirar um desse meio campista, ou o Bruno Silva, ou o Jaderson, ou o Pavani. Então há uma possibilidade dele fazer um 4-3-3, que aí você jogaria, ou um 4-4-2, que aí você jogaria com 4 meio-campistas, ou 4-3-3 mesmo, você colocando o Jaderson como segundo volante, saindo para o jogo, Bruno Silva como primeiro volante e o Pavani fazendo a armação das jogadas. Então todas essas possibilidades a gente vai trazer ao longo da semana, qual que pode ser a real possibilidade do clube do Remo, mas Rodrigo Santana tem tudo isso à sua disposição, e é vencer. É esquecer planejamento que foi mal feito, esquecer a arbitragem, é focar nesse jogo, acreditar na vitória para partir para a última rodada com chances reais de classificação. É isso, meus amigos. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu sei que está sendo bem complicado essa temporada do Clube do Remo, com eliminação precoce em Copa do Brasil para time de Série D, ser eliminado na Copa Verde para o Paysandu, perder o título do Campeonato Paraense para o Paysandu também, e a Série C uma situação complicada, mas é isso. Tem que focar jogo a jogo e depois que acabar a participação do Remo na Série C, a gente discute outros temas que são realmente bem importantes de ser tratados. Comentem à vontade, se inscrevam no canal, deixe seu like. Até o próximo.